Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui chegando com o nosso momento O que eu creio? Perguntas e respostas. É sempre um privilégio contar com a companhia de vocês. Como falamos ontem, hoje o nosso assunto é sobre eutanásia. Eutanásia, morte agradável? A pergunta veio da seguinte forma: que pensa você da eutanásia? O médico terá o direito de acelerar a morte de uma pessoa irremediavelmente doente? Poderá abreviar-lhe a agonia, deixando-a morrer e limitando-se a suavizar-lhe a dor? Bem, um assunto bastante controverso e que com certeza mais ou menos vezes já passou, pela nossa vida, quem sabe até em situações que tivemos familiares, amigos, amigas envolvidos. Vamos então à resposta. A palavra eutanásia significa morte boa, morte agradável. E isso, evidentemente, é um eufemismo, algo que simplesmente não se encaixa na realidade. Se pesquisarmos nos dicionários, no Google e eventualmente dicionários de papel, quem ainda tem, eles definem eutanásia como prática pela qual se busca abreviar, sem dor ou sofrimento, a vida de um doente conhecidamente incurável. Deveremos distinguir desculpa, aqui eu pulei, e sim, a eutanásia ativa, a primeira, abrevia a vida de forma objetiva e ativa, com auxílio de drogas que às vezes não têm efeito a deixar morrer por supressão de medicamentos ou por cessação de interferência médica específica. A primeira forma de eutanásia será sempre condenável. Ela é contrária tanto à ética médica cristã como também ao nosso próprio Código Civil brasileiro. O médico, cuja função é salvar a vida do doente, nunca poderá, de sã consciência, contribuir para abreviar ou extinguir uma vida. A situação é diferente na eutanásia passiva. A medicina moderna dispõe de meios para prolongar a vida de muitos moribundos por semanas e meses seguidos, com o uso de soros, máquinas artificiais, tendas de oxigênio, meios artificiais de manter a circulação sanguínea, etc. Então, na verdade, a pessoa vive, mas não vive. Vive ligada a equipamentos eletrônicos, a máquinas. Talvez eu simplifique o assunto, mas eu não queria que prolongassem a minha vida em circunstâncias semelhantes. Uma pessoa moribunda ligada a meia dúzia de aparelhos que substituem as funções orgânicas é uma visão um tanto horripilante. E eu já vi muitas situações assim durante a prática pastoral.
eu gostaria que me deixassem morrer em paz, em caso de doença reconhecidamente incurável, assistido por meus familiares, meus entes queridos, com a cabeça tão clara quanto possível, com o uso mínimo de drogas entorpecentes a embotar-me o espírito. Gostaria de morrer conscientemente, como pessoa, não como um objeto que é mantido a funcionar a qualquer custo. Morrer para a pessoa cristã é juízo, mas é também graça. Além disso, é a oportunidade de um último testemunho. Pensemos, por exemplo, no primeiro mártir cristão. Você lembra qual foi? Estevão, um daqueles diáconos, 7 diáconos escolhidos lá em Atos dos Apóstolos. Ele foi marcado por raiva e, por certo, uma morte nada agradável. Morrer a pedrada não é uma coisa imediata, é uma coisa lenta e dolorida. Mas se há uma eutanásia cristã, então podemos aprender o seu segredo, conforme está lá em Atos capítulo 7, Atos dos Apóstolos capítulo 7. Ou também aquilo que está lá em Lucas capítulo 23. Pode ir lá procurar e dar uma lida lá. Para a pessoa cristã moribunda, não há motivos de pânico, tampouco como os há para os seus familiares. Quem pertence a Cristo ao morrer, vai ao encontro à vida plena. Louvado seja Deus. Evidentemente, a responsabilidade do médico neste terreno, também no campo da eutanásia passiva, é imensa. É ele quem deve decidir, de acordo com a sua consciência, se vai prosseguir o tratamento ou não. Será importante que esta sua decisão resguarde também a dignidade e a vontade expressa do próprio moribundo, da pessoa que está ali doente. O que é possível é fazer um documento reconhecido, uma espécie assim de desejo da pessoa, onde ela pode já deixar explícito para seus familiares, para aqueles que vão cuidar da pessoa, o que ela quer. Então, por exemplo, tem gente que decide que não quer ir parar dias e dias a fim numa UTI, por exemplo, quando já se sabe que o caso não tem volta. Tem pessoas que colocam isso no papel, reconhecido no cartório, é um documento legal, como ela quer passar os seus últimos instantes de vida. Claro, ela não sabe, ela imagina, se eu chegar lá, numa determinada idade, o meu organismo já não comporta a vida, não tem condições de me levar adiante na vida, então eu gostaria que fosse assim, assim. Tem gente também que coloca como gostaria a sua cerimônia fúnebre, se quer ser sepultado, se quer ser cremado, enfim, há uma série de fatores que a pessoa pode colocar e fazer neste documento. Então a família ali, ela não tem problema em decidir, porque a pessoa, mesmo que lá naquela ocasião ela já não estará, quem sabe, consciente ou não poderá se comunicar compreensivelmente, ela já deixou escrito o que ela quer. E a sua vontade deve ser respeitada. E você já fez isto? Já fez esse documento? Não adianta esperar a morte chegar, aí não dá tempo, Mas é algo que cada um poderia um dia tirar um tempinho e escrever essa previsão de fim de vida. Se for nessas condições, de uma doença incurável, um estado de vida que não tem mais condições de ser
revertido. O assunto não é muito agradável, mas querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, muitos estarão diante de uma decisão sobre isto. Então, quem sabe antecipamos algumas decisões para que nossos familiares fiquem tranquilos quando se chegarmos, né, nesta situação de um dia termos que decidir. Bem, nosso assunto fica por aqui. Como eu falei sobre cremação, amanhã nós vamos tratar desse assunto. Ainda é um tabu para você? Ou você já está pensando seriamente sobre esta possibilidade? Tá bom? Convido você então para nos encontrarmos amanhã, nesse horário, aqui neste canal, para mais um assunto relacionado a perguntas e respostas. Valeu, gente. Um abraço, fiquem bem, fiquem com Deus.